Pronto. Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Cassiana Marinelli Comis. Eu tenho 44 anos, sou mãe, sou esposa, me formei em Direito, sou agropecuarista no momento e sou palestrante espírita desde 2008, tá? Eu tô fazendo esse vídeo porque é um projeto que eu tenho sentido há algum tempo que eu preciso expandir as minhas palestras. Eu não quero ficar só restrita à casa espírita, onde eu faço palestra à noite, uma vez por mês, e na parte da tarde também, uma vez por mês. Então eu acho que eu preciso trabalhar mais, né? E eu acho que a internet, as redes sociais, elas estão aí para atrapalhar muito, né? Para nos prejudicar muito, mas também para nos fazer bem. Então, não tenho pretensões nenhuma de ter seguidores ou de monetizar alguma coisa, longe de mim disso, porque eu sou espírita, né? Então eu estou trabalhando para Jesus gratuitamente, dando aquilo que eu recebi gratuitamente, que é essa vontade de falar dele. E eu gosto muito de falar sobre Jesus, eu gosto muito de falar sobre o espiritismo. Uma coisa importante para esclarecer é que aqui esse canal está aberto para qualquer pessoa, né, de qualquer religião. Então aqui não há preconceitos, muito pelo contrário, eu tenho um respeito enorme por todas as religiões, porque eu acredito, apesar de amar muito a minha e saber que ela nutre todas as minhas indagações, ela responde às minhas indagações, ela conforta me conforta naqueles momentos de dor, de dificuldade. Eu acredito que nenhuma religião seja detentora da verdade. Para mim, quem possui a verdade é Deus, né? É Deus, é Jesus, eles têm conhecimento da verdade. Nossa Senhora, São José. Então, nós, réis mortais, nós, espíritos imperfeitos, repletos de imperfeições e de limitações, não temos acesso a toda a verdade. Então, as religiões, elas são caminhos para que se chegue mais perto da verdade, né? Então, elas são caminhos que nos levam mais próximo de Deus, mas nenhuma é detentora da verdade. Então, no momento, eu sirvo a doutrina espírita. Eu sou espírita, kardecista, mas eu estou aqui falando de uma maneira espiritualista. Eu estou falando para todas as religiões. Eu estou falando para todas as mulheres, que eu acho que é para quem eu gosto de falar, porque a gente tem mais facilidade de falar aquilo que vive, né? Então, eu gosto de falar de sofrimento porque eu sofro. E eu acredito que todo ser humano sofra. Eu gosto de falar do papel da mulher, eu gosto de falar com as mulheres porque eu sou mulher. Eu amo ser mulher, né? Eu vejo a feminilidade, a maternidade como bênçãos, como presentes, e eu acho que nós somos privilegiadas em relação aos homens. Eu acho que nós somos as queridinhas do Pai, mas isso é uma outra história para uma outra palestra, para um outro momento. Na verdade, não são palestras, né? O que eu quero fazer aqui são conversas, são palavras, para levar um pouco de conforto e de esclarecimento. Bom, vamos iniciar então, já que as apresentações foram feitas. Eu sempre vou fazer assim como eu faço em todas as palestras, né? A gente começa com uma pequena oração para abrir os trabalhos, e aí eu faço uma leitura
de um dos apóstolos, ou de São Paulo, ou de Jesus, né? Claro, os apóstolos. E depois eu desenvolvo esse assunto, tá? Pretendo não me alongar demais para não ficar uma coisa muito cansativa, porque ninguém merece ficar escutando a minha voz muito tempo, nem eu aguento, tá? Então, vamos começar fechando os nossos olhos, inspirando e expirando longamente, sentindo nesse instante os nossos corações se elevando ao alto, depositando os nossos corações aos pés de Jesus, para que Ele possa nos intuir nestes momentos, através dos seus trabalhadores abnegados, os nossos anjos guardiões, ou os nossos espíritos protetores. Que eu possa dizer aquilo que Ele quer que eu diga. Que as minhas palavras sejam as palavras dele. Que eu não ofenda ou machuque ninguém. Muito pelo contrário. Que eu ampare, conforte e esclareça. Que eu sirva, Senhor. Que assim seja. Bom, agora eu vou ler desse livro aqui, Pão Nosso, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Rendamos graças. É a mensagem número 100. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremo-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes, só consegue ser salvo ao preço de rude golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura
da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vou só ler uma frase para a gente iniciar. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. Esse capítulo fala sobre a gratidão, né? Rendamos graças. E eu tenho refletido sobre isso, a importância de nós rendermos graças a tudo. No momento tumultuado, né? No momento difícil e de transformação pessoal, íntima e coletiva, consequentemente, porque nós fazemos parte disso e nós emitimos, né, a nossa energia, aquilo que a gente vive, as nossas vivências, os nossos pensamentos. Então, eu acredito que esse momento de grandes transformações que nós estamos vivendo, isso não é segredo para ninguém, porque todo mundo sabe, todo mundo sente dentro de si que os tempos estão terminando, né? As coisas não serão mais como tem sido. Então, isso não é novidade para ninguém. Nós, como espíritas, acreditamos e sabemos que o planeta Terra está passando por uma transformação. E essa transformação é a seguinte: nós estamos passando, deixando de ser um planeta de provas e expiações, né, que é um planeta de profundo sofrimento, né, onde todos nós viemos porque somos imperfeitos, todos nós estamos mais ou menos nivelados por baixo. Então, a gente veio aqui para pagar, para quitar os nossos débitos e para passar por provas para que nós possamos evoluir. Então, nós estamos deixando de ser esse planeta para nos transformarmos num planeta de provas e expiações. Desculpa. Não é? Nós somos um planeta de provas e expiações e estamos nos tornando um planeta de regeneração. Então, neste planeta de regeneração, só farão parte deste planeta espíritos que estejam já em regeneração. Isso quer dizer espíritos que estejam mais evoluídos. Não é que serão espíritos perfeitos, porque isso ainda está muito longe de acontecer aos seres humanos, mas espíritos que já estejam num processo de melhoramento, em que o mal não seja a maior parte de sentimentos que lhe pertença. E o que quer dizer? Então, esta transformação está fazendo com que a nossa sujeira, com que os nossos defeitos, com que as nossas imperfeições saiam para fora, né? Então, a água, para ela ser limpa, né, uma água da piscina, a sujeira tem que subir. Então, é por isso que a gente tem percebido em nós e nos outros que as máscaras estão caindo. As pessoas estão tendo atitudes que nós não esperávamos. Nós estamos tendo atitudes que nós não esperamos. Então, comportamentos que a gente tenta evitar, que a gente tenta disfarçar, esconder há muito tempo e que a gente não tem conseguido mais. E isso não é ruim, isso é bom. Quer dizer que nós estamos passando por esse processo de limpeza também. E para que a gente evolua, para que a gente melhore, nós precisamos ter acesso a essas informações, a estes sentimentos, né? Para ocorrer essa mudança, a gente tem que começar a encaixotar as coisas, mas para a gente encaixotar as coisas, a gente precisa ver onde elas estão, abrir os armários, e aí vem poeira, vem barata, vem aranha. Então, é um processo doloroso, um processo difícil e que não é individual.
Porque se o indivíduo não está bem, se o indivíduo está em sofrimento, a sua família não está bem, a sua família está em sofrimento. Se a família não está bem, toda a sociedade não está bem. Então, o mal, ele está borbulhando na nossa sociedade. E não é bonito de se ver, né? Não é bonito de se ver corrupção, não é bonito de se ver roubo, não é bonito de se ver violência, pedofilia, estupro, exploração infantil, né? Agressividade, ignorância, fragilidade, pequenez, né? A inveja, a futilidade, né? Que escorre das redes sociais, né? A degradação dos valores. Então, são assuntos dolorosos e que geram muita polêmica, muita discussão, porque são dois níveis ou vários níveis de espíritos, que alguns já estão superando isso, de alguns que já estão tendo entendimento, que estão tendo sensatez e sabedoria para lidar com isso e que não aceitam mais certas atitudes e certos comportamentos nos outros. Mas é importante que nós não aceitemos primeiro em nós, né? Então é chegado o momento de nós sermos cristãos de verdade. Não adianta mais, não basta mais dizer eu sou cristã, né? E eu continuar agindo dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, no meu convívio, com a minha família e principalmente com a minha família, com atitudes, com sentimentos, com palavras que não condizem com aquilo que eu sei, com aquilo que eu acredito. Então, muito nos foi dado e muito nos será cobrado. Nós estamos sendo testados, nós estamos sendo cobrados, porque o conhecimento nós já temos. Nós sabemos o que Deus quer de nós, mas é preciso que nós olhemos para dentro para descobrir, inclusive, isso. Mas nós estamos tão distraídos, nós estamos tanto nos distraindo, a gente não quer ver isso, a gente não quer enfrentar essa luta, porque o ser humano vai sempre pelo caminho mais fácil. Então, a gente quer ocupar a nossa cabeça com os videozinhos do TikTok. Nós queremos ocupar o nosso tempo nos deliciando com as coisas lindas, com as famílias maravilhosas, com os corpos espetaculares que existem no Instagram, né? Então, eu que adoro decoração, que adoro enfeitar a casa, eu me perco, porque são milhares. Então você tem distração 24 horas por dia, se você quiser. Outra coisa que me chama muita atenção é política. Então, quando eu vejo, eu já estou no Twitter há 1 hora e meia, e eu não vi passar. Então, este tempo que eu estou distraída, eu estou deixando de dedicar à minha família, eu estou deixando de dedicar ao meu trabalho, eu estou deixando de dedicar a mim mesma e, principalmente, eu estou deixando de dedicar a Deus. E aí é que o bicho pega. Porque nós precisamos aprender que sem Ele não há felicidade. Que sem Ele não há paz. Então, todos nós buscamos a paz. Todos nós buscamos a tão falada felicidade, mas ainda buscamos em distrações, ainda buscamos em coisas, ainda buscamos em tudo aquilo que é efêmero, né? Em tudo aquilo que é passageiro, quando na verdade nós deveríamos buscar isso no nosso interior, no encontro com o nosso espírito, com aquele que nós realmente somos,
e, consequentemente, encontrarmos a Deus, encontrarmos a Jesus dentro de nós. Porque todos nós possuímos a centelha divina. E uma das maneiras que mais nos afasta de Deus é a ingratidão. E é muito fácil sermos ingratos, porque nós enfrentamos problemas, obstáculos 24 horas por dia. Então, nesse momento mundial que nós estamos vivendo, neste momento político horroroso que nós estamos vivendo no Brasil, não há como não sentir frustração. Não há como não sentir frustração quando você olha no Instagram essa vida dessas pessoas milionárias, com as mulheres com os corpos maravilhosos, douradas, com cabelos divinos, né? E que estão mostrando as suas viagens, as suas refeições, e você tá ali atrás, cheia de celulite, desbotada, principalmente se você mora no Rio Grande do Sul, né, e passa o inverno aqui, desbotada, né, com cabelo fino, ralo, sem cabelo, cheia de problemas financeiros, enfrentando uma doença, né, na família, ou passando por a perda de um ente querido, ou se intoxicando de notícias ruins nos jornais, na televisão, principalmente na televisão aberta, porque você não escolhe o que você vai ver, né? E tudo que é de ruim, né? Então, a gente tem os enfrentamentos com as nossas famílias, porque ali estão aquelas pessoas que vieram nos ensinar, que vieram evoluir conosco e que nos conhecem tão bem e que conhecem aonde tocar para nos provocar e que a gente não quer enxergar, não quer ouvir. Então, tá muito fácil nós nos distrairmos, tá muito fácil nós nos frustrarmos e nos sentirmos desestabilizados, desarmonizados, infelizes, né, insatisfeitos com o casamento, porque a gente só vê foto de casal e declaração de casal super apaixonado e que se ama, e a gente sabe que um casamento é uma luta, pelo menos o meu é, há 23 anos, graças a Deus, né? E com certeza, se Deus quiser, vamos morrer juntos, mas é uma luta, é um desafio, é uma renúncia constante de um ou de outro, ou de ambos, né? O ideal seria que fosse uma renúncia de ambos e não só de uma parte. Mas também isso é assunto para outra palestra, para outro momento. Mas, então, nos aproximarmos de Deus, sentindo todos esses sentimentos, fica muito mais difícil. Então, o que essa mensagem do Emmanuel nos fala é que nós devemos render graças principalmente dos problemas, principalmente às dificuldades, porque elas vêm com o intuito de nos fazer bem, porque elas fazem parte da vida, porque a vida é sofrer também. Óbvio que teremos momentos de alegria, momentos de felicidade, mas serão momentos. Essa felicidade romanceada, né? Isso é uma ilusão. E a gente é criado em cima dessa ilusão, achando que o outro é feliz. Porque ninguém fala de problemas, ninguém quer ficar falando ou mostrando, né, que sente dores, que tá cansado, tá de saco cheio, né? Quem é que gosta de ficar falando disso, né? E quem é que vai ficar ouvindo isso? Porque é preciso ter paciência, né? Ter indulgência, ter caridade para poder ouvir as dores do outro. Então eu não sei lidar nem com as minhas, eu vou querer lidar com a dos outros? Não vou. Então nós estamos vivendo um momento muito egoísta, que cada um pensando em si.
É óbvio que existem pessoas maravilhosas, é óbvio que existem amigas maravilhosas. Eu tenho, eu sou abençoada, mas a maioria de nós se preocupa consigo mesmo e sempre está procurando as escapatórias, os escapismos, né? Melhor dizendo. Aquilo que é mais fácil, aquilo que me convém, aquilo que não me desacomoda. Então, ser grato é um exercício. Ser grato requer um esforço, requer um olhar. Porque o nosso olhar perdido, o nosso olhar negativo, torna a nossa caminhada muito mais difícil. A primeira coisa é que nós temos que ter consciência de que colhemos aquilo que semeamos. Nada é injusto e nada é por acaso. Eu não sou vítima de nada. A minha infelicidade não é culpa do outro. O outro foi somente instrumento, porque Deus é justo sempre. Então eu tinha que viver isso que eu estou vivendo. E ponto final. E se eu estou vivendo aquilo, é para o meu bem. Porque ou eu estou quitando os meus débitos com o universo, com a vida, porque eu devo ter, se eu estou sofrendo, é porque eu cometi erros numa outra existência ou nesta, e a maior parte são nessa vida mesmo, né? Os nossos maiores erros são nesta vida mesmo. Então eu estou colhendo aquilo que eu semeei na vida passada ou nessa. Então eu estou tendo a oportunidade de quitar meus débitos com Deus, de quitar meus débitos com a vida, com o universo. E quem é que não quer pagar as suas dívidas? Só quem não tem caráter, só quem ainda se compraz com o mal. Então, este é o primeiro caso. O segundo caso, a segunda situação, é que eu estou passando por provas. Por quê? Porque eu tenho que evoluir. Eu não posso ficar na situação que eu estou. É muito cômodo, muito bom, mas eu ainda tenho egoísmo lá dentro de mim. Eu ainda sinto inveja. Né? Eu ainda sou ingrata. Eu ainda sou consumista. Eu ainda sou materialista. Eu ainda sou egoísta, violenta, agressiva, desonesta. Então eu tenho algum defeito, porque senão eu não estaria aqui. Então vem a prova, vem a dificuldade para que eu evolua, já que por amor, e Ele nos dá milhares de oportunidades, há mais de 2000 anos, de agirmos, de evoluirmos, de melhorarmos por amor. Mas a gente sempre escolhe o mais fácil, porque a porta é estreita. E eu quero a larga. Mas se eu escolho a porta larga, eu vou ter que voltar até escolher a porta estreita. Então aquela dificuldade vai retornar para mim, aquele obstáculo vai retornar na minha vida, né? E por isso às vezes a gente fala assim, meu Deus, que fase! Eu não acredito que eu tô passando por isso de novo, né? Nada dá certo na minha vida, mas por quê? Porque eu ainda não entendi o que aquela dificuldade quer me mostrar. E toda dificuldade, toda situação traz uma lição. Mas, para isso, é preciso que eu tenha olhos para ver, né? E não é fácil, é um exercício. E a religião está aí para nos ajudar nisso. O espiritismo está aí para me ajudar nisso. Né? É por isso que eu preciso tanto da casa espírita, é por isso que eu preciso tanto dos livros, é por isso que eu preciso tanto estar fazendo isso. Porque eu não estou aqui para ensinar ninguém. Eu estou aqui para aprender.
né? Então, quando eu falo e meu coração me diz, você sabe falar, Cassiana, mas você não sabe fazer ainda. Então, é um estímulo para que eu tente me melhorar, para que eu tente ser um pouco mais grata. Eu venho pensando na gratidão porque ontem meu filho, o meu mais novo, prestou Enem. Só para treinar, porque ele ainda não tem idade. Mas aí anteontem, na parte da tarde, ele e meu mais velho, eles estavam estudando matemática juntos. E aí eu deitei no sofá perto deles e fiquei ouvindo aquele burburinho e cochilei. E foi um cochilo tão bom, sabe? Um momento de gratidão, de paz, assim, de ver os meus 2 filhos ali, juntos, na minha varanda, estudando, e eu tendo a bênção, a oportunidade de poder estar ali com eles. E são esses pequenos momentos, simples, né? Nada demais. Eu tô cheia de problemas, né? Tô passando por uma fase bem custosa, mas ter estes momentos de lucidez, que bênção eu tenho. Então, se nós ainda não conseguimos ter este olhar de gratidão nas coisas ruins, e que deverá ocorrer em algum momento, porque isso faz parte do aprendizado e do crescimento, né? Que nós tenhamos, pelo menos, que a gente inicie esse processo de gratidão, sendo gratos pelas pequenas coisas, pelas simples coisas, pelo florescer de uma flor, pela chuva que cai. Hoje choveu 30 milímetros, em Uruguaiana tá uma seca horrorosa. Então meu marido me deu essa notícia maravilhosa, né? Então, que a gente possa ter gratidão pela comida, mesmo que for um arroz com sardinha. Tanta gente não tem. Então, esse exercício, né, que parece bobo, mas que são instantes e a partir daí vão passar a ser minutos e aí vão passar a ser horas em que eu subo a minha frequência, porque a gratidão tem uma frequência muito diferente da frustração, da ingratidão, do vitimismo, né? Então, quando eu exercito essa virtude da gratidão, eu me elevo. E se eu me elevo, eu me aproximo um pouco mais do Pai. E o amor dele é incondicional. Mesmo eu tão ingrata, ele nos ama. E ele tem a paciência e a compaixão e a misericórdia, porque ele sabe que essa gratidão virá. Ele não precisa dela. Quem precisa somos nós. Então que a gente procure, né, ter estes instantes de gratidão nas pequenas coisas, no sorriso dos nossos filhos, no abraço do nosso companheiro, na simples presença dele ali nos incomodando e nos, né, afligindo, mas do nosso lado. E a gratidão por sermos mulheres, por termos todos esses dons que todas nós temos e que é com certeza uma grande bênção do Pai. Vou encerrar por aqui, porque quando eu começo a falar eu não termino e eu não quero que os vídeos fiquem muito longos. Mas eu agradeço muito, eu sou muito grata por esse instante, eu venho ensaiando isso há muito tempo e sempre protelando, sempre deixando para depois, mas eu não posso mais. Então, eu agradeço muito e estou aberta a perguntas, vou responder a quem quiser, a quem, né? E muito feliz de ter começado
esse novo trajeto, que a gente não pode fugir daquilo que é nosso. E isso é meu, tá? Obrigada por me ajudarem a carregar a minha cruz. Eu fico muito feliz. Um beijo para todas e que o amor do Pai, o amor de nossa Mãe Santíssima, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de São José cerque vocês e os seus familiares. Que assim seja. Um beijo.